Falando das viagens internacionais, a gente continua a nossa viagem agora com a Ana, que vem nos dar dicas aqui. Ana, cheguei no aeroporto, consegui organizar passaporte, toda aquela lista de documentações. Qual é o próximo passo agora? O que eu preciso estar atenta do aeroporto em diante? Certo. Débora, às vezes as pessoas se esquecem de checar um pouquinho a passagem em si. Verificar o nome, sobrenome, a data, o horário, até mesmo é bom que se lembrem do fuso horário. De repente vão para outro local e se esquecem um pouquinho dessa mudança dos horários, certo? Em relação ao fuso horário, a gente lembra também o clima, né, Ana? Se eu vou para, enfim, Europa, eu chego lá, o clima está diferente, não levo uma blusinha, saio daqui no verão, isso também pode atrapalhar um pouco, né, Ana? Verdade, diferença entre os hemisférios, sul e norte, então quando aqui é primavera, lá é outono, ou inverno e verão, então isso é muito bom de lembrar. As pessoas saem daqui às vezes na blusinha, no calorzinho e vai para os Estados Unidos no inverno, entendeu? Então uma boa dica para que não se esqueçam. Agora, consegui viajar. Passei do aeroporto, cheguei fora do país. O que eu preciso prestar atenção lá? Alugar um carro, por exemplo. Eu consigo dirigir um carro com a mesma carteira de motorista que eu tenho aqui no Brasil? Sim, Débora, em muitos lugares sim, Estados Unidos é bem tranquilo, principalmente para quem vai ali para Flórida, Miami, Orlando, isso é muito comum utilizar a nossa carteira mesmo de habilitação. Porém, existe a carteira internacional, que você pode tirar hoje em dia mais facilmente através do Detran, mas, por exemplo, para alguns lugares da Europa pedem, né, que seja essa carteira internacional. Então, eu sempre digo, dê uma checada, verifique com o seu agente, ou então se informe, veja na internet quais países precisam. Mas, de um modo geral, é tranquilo com a nossa carteira. Eu já tive experiência de, por exemplo, na Itália, pedem a carteira internacional, mas na hora que eu fui alugar um carro, eu consegui até com a minha carteira mesmo de motorista do Brasil, não pediram. Mas, se um policial parar você na rua, ele pode pedir a carteira, sim, internacional. Então, melhor dica, se informe e tenha essa carteira em mãos. Ana, voltando um pouquinho, eu já saí do aeroporto, mas vamos voltar um pouquinho para o aeroporto então. Qual a diferença de conexões e escalas? Tá. Isso também é muito comum as pessoas se confundirem. Escala é simplesmente uma parada da aeronave para um abastecimento, para troca de passageiros, subida, embarque ou desembarque de passageiros. A conexão é uma troca de aeronave, você, passageiro, troca de aeronave para seguir viagem para o seu destino. Uma outra dica, lembrando agora, Débora, seria com cartão de crédito. É muito importante você fazer ao seu banco, com 48 horas de antecedência, um aviso de viagem, para não ficar na mão sem o seu cartão de crédito ou débito funcionando lá fora do país. Telefone celular. O celular que eu tenho aqui funciona normalmente fora do país ou é preciso alguma alteração, algo diferente? Hoje já é muito mais fácil, já existem chips que você pode até comprar aqui no Brasil, esse chip funciona, principalmente para os Estados Unidos é muito mais fácil até que para a Europa. Estados Unidos você consegue comprar um aqui, que ele tem 2 números, você consegue ligar de lá dos Estados Unidos para um número fixo e também um número de celular, e existem inúmeros pacotes para você verificar se quer mensagem de texto, mas tem sim, é bem mais fácil. E a Europa você compra hoje você acha o ATIM, né, que é bem comum na Itália, outros lugares, procura uma empresa de telefonia e troca o chip, é muito mais fácil do que antigamente, com certeza. Carteira de estudante dá para usar fora do país, assim como no Brasil a gente consegue utilizar 50% de desconto em atividades culturais. Fora do país isso existe também? Europa, em muitos lugares você consegue meia entrada em museus, em shows com a carteirinha. Eu tive uma experiência de um estudo que eu estava fazendo, não era adolescente, eu mesmo consegui entrar no museu com uma carteira de estudante, aquela carteira internacional de estudante, com fotografia, e aí eu consegui entrar pela metade do preço no museu. Bom, essas são algumas dicas que a gente dá para você que está planejando uma viagem. Deixe sua sugestão para a gente também. Se tem algum lugar específico que está planejando, manda sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai com certeza tirar as dúvidas aqui com a Ana, para a gente planejar uma viagem segura, sem nenhum imprevisto. Verdade, Débora, com certeza vai curtir bastante, passar as férias bem feliz.
A gente se vê na semana que vem, então, com mais Dica de Turismo com a Ana Cláudia Reis.